Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Daniel Santana falando aqui com o meu parceiro de sempre. E aí, Gil, tudo bom? E aí, Dani, tudo na paz por aqui também. Olá pessoal, um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. E será um prazer trocar essa ideia nesse episódio, né? Nessa pílulazinha que a gente vai conversar aqui. Sim. Hoje vamos conversar um pouco sobre formação continuada, né? Pensando aí na nossa estrada enquanto musicoterapeutas, que começa a partir ali de uma graduação ou de uma pós-graduação, né? Para alguns formados que já entram na musicoterapia a partir da pós-graduação. E você estava comentando comigo, Gil, sobre algumas reflexões, né, algumas buscas, alguns contatos que você tem feito aí, que a galera também tem feito com você. Como é que tá esse negócio? Então, nessa semana, alguns alunos da FMU aqui, da Faculdade de São Paulo, me procurou para bater um papo. Queriam saber um pouco da minha trajetória, a minha atuação no SUAS, né? E aí, isso, depois que eu terminei de conversar com eles, foi uma conversa super agradável, eu fiquei pensando quando eu estava terminando a minha graduação em musicoterapia. E sempre quando, pelo menos para mim foi assim, né? Quando eu estava terminando, aí eu veio aquele sentimento para mim de que, poxa, eu preciso continuar estudando. É necessário continuar estudando. E por que disso? Porque a gente não sabe tudo, né? Nós precisamos buscar a cada dia, dependendo da área onde você está atuando, você precisa sempre estar buscando coisas novas, novas técnicas, né? Aprendendo sobre a legislação. Então é isso que me faz, inclusive, buscar cada dia mais, querer estudar, querer buscar, querer aprofundar, né? Porque assim também é o caminho da vida, né? O mundo também está em constante movimento e conosco não é diferente. Né? Então, está sempre buscando, está sempre renovando, aprendendo, né? Então, eu estava com essas reflexões aqui na cabeça. É legal você trazer isso, porque até como a gente já iniciou, né, essa nossa conversa aqui, pensando na musicoterapia, a faculdade é o início, né, é o começo. E hoje mesmo eu vi uma imagem assim que eu achei muito interessante. Era uma representação sobre a questão, sobre o conhecimento. Acho que até postei no meu status e tal. Posso tentar deixar disponível também para você que está nos ouvindo poder acessar pelo menos o link, ter essa visualização desse gráfico que eu estou falando. Mas fazendo uma audiodescrição aqui, seria uma espécie de gráfico que busca representar o conhecimento que a humanidade tem sobre todas as coisas do mundo. E aí, para representar isso, eles colocam um círculo, inicialmente um círculo vazio. E aí, conforme vai avançando, né, a gente vai fazendo ali nossa formação no ensino fundamental, né, então já preenche uma certa quantidade desse círculo, formação no ensino médio, a gente já preenche mais um pouquinho esse círculo de uma forma ampla, né, de uma forma geral. Ao entrar na faculdade, por exemplo, a gente já vai afunilar isso, então não vai ser um preenchimento geral, né, mas vai ser um preenchimento de um trecho desse círculo. Vai se aproximar dessa borda, como se a borda fosse o conhecimento geral. E aí, ao entrar numa faculdade, ao fazer uma pós-graduação, ao fazer um mestrado, a gente vai se aproximando dessa borda, mas se aproximando de uma forma afunilada, né? Não preenchendo ela de uma forma ampla, como seria, por exemplo, na base da nossa formação, né? Ensino fundamental, ensino médio. E quando a gente chega, por exemplo, no doutorado, esse doutorado ele vai empurrar essa borda um pouquinho para longe, né? Vai expandir um pouquinho mais esse conhecimento. Então, eu achei uma analogia muito interessante, pensando
principalmente no aspecto de que, assim, a partir do momento que eu me formo enquanto musicoterapeuta, eu vou entender o geral do que a musicoterapia pode fazer. A partir do momento que eu começo a atuar ou que eu emendo ali uma especialização específica dentro da musicoterapia ou que converse com a musicoterapia, eu vou afunilar esse meu conhecimento. Por exemplo, hoje, tanto eu quanto o Gil trabalhamos com crianças com autismo. Então, ao fazer uma especialização em musicoterapia e autismo, a gente vai afunilar o nosso olhar dentro da musicoterapia para esse público com autismo, né? Se de repente eu trabalho também ou eu mudo de área para alguma prática social, né? Vou pegar até o exemplo do meu trabalho com o coletivo, né? O coletivo MT, na qual a gente atuava com mulheres em situação de vulnerabilidade social, de um modo geral. Então, é um nicho específico de público, que aí eu teria que, precisei na época, e caso fosse retornar hoje, precisaria me atualizar sobre a realidade, sobre o contexto, sobre as necessidades dessas pessoas, assim como é para idosos, assim como é para reabilitação de adulto, reabilitação neurológica, entre outras coisas, né? E eu concordo contigo, Dani. E que daí eu fiquei pensando também o quanto a formação continuada ela passa por um lugar também que não é o lugar da academia, né? E que para mim eu fiquei olhando também para minha trajetória e fiquei lembrando de quando atuava na comissão do SUAS da PEMESP e que até então não existia um roteiro, né? Por onde ir, o que fazer, como caminhar, mas eu consigo olhar para isso naquela atuação, né, no Fórum dos Trabalhadores da Assistência, nas conferências de assistência social, o quanto eu recebi de formação com profissionais que eram de outras áreas, áreas da assistência social, né, psicólogos, enfim, assistentes sociais também, e o quanto foi formativo para mim do ponto de vista não formal, né, que eram Sim, pessoas que estavam ali praticamente semanalmente a gente se encontrava, ou quinzenalmente, e nas rodas de discussão sempre eram levantados aspectos, temas que, para mim, eu consigo enxergar como uma formação que não é acadêmica, mas uma formação do dia a dia, da ação. E isso me remete também hoje à clínica, como você colocou, né? Atuamos em clínica e o quanto com outros profissionais que não são musicoterapeutas, nós também aprendemos, que também não é uma formação acadêmica, mas nas trocas, no bate-papo, no almoço, no café, e também quando tem paradas técnicas, vamos dizer assim, momentos onde a gente para se reciclar, o quanto, do meu ponto de vista, são aprendizados com esses outros profissionais. E aí também eu ouso dizer também por que não também com os pais ali, né, com as crianças, com o público que nós atendemos, o quanto também nós aprendemos diariamente, né? E são formações, do meu ponto de vista, aprendizados que não são acadêmicos, mas são aprendizados que a gente vai levando para a nossa vida, nas relações com as pessoas, nas atuações onde nós vamos fazendo, né? E o quanto isso é rico, né? O quanto isso é importante. sim, você foi falando, já me veio muito na cabeça também, justamente esse ponto que você trouxe agora, né? Do quanto a gente aprende na nossa prática, dessa formação não acadêmica, dessa formação independente ali de uma publicação, de um artigo, de um livro, o quanto eu estar em contato com o meu paciente me ensina sobre como é ser musicoterapeuta, me ensina sobre a escuta, né? O quanto eu trocar ideias ali sobre como foi a semana daquela pessoa, como foi a semana para aquele ou para aquela cuidador ou cuidadora, né? De criança, de adulto, de idoso, enfim. O que tem acontecido ali, como as coisas têm acontecido, me ensina também coisas sobre aquela pessoa que eu estou atendendo, me ensina coisas sobre a realidade daquelas pessoas e realidades próximas, né? Eu lembro uma vez, acho que época de adolescência, assim, que eu ouvi uma frase de que a gente aprende, né, o comum, as pessoas
em geral, as pessoas, digamos que, entre aspas aqui, as pessoas comuns aprendem na prática, né? Aprendem na pele, aprendem vivendo. As pessoas mais sábias são aquelas que aprendem a observar o outro, né? Então, acho que esse ponto também de observar e não reduzindo o mérito que tem você aprender na prática, ele é extremamente importante também, extremamente necessário para gente, mas conseguir desenvolver essa habilidade de aprender numa escuta, aprender numa observação, né? Aprender com o exemplo do outro, eu acho isso de uma riqueza indescritível, né? Tanto que uma das coisas que eu acho extremamente importantes quando a gente pensa em formação, em especial formação continuada, é a participação, por exemplo, em grupos de estudo, né? Ou acompanhar ali grupos de estudo, seja estudos de caso, estudos de temáticas específicas, às vezes até uma supervisão que ela é realizada em grupo, na qual eu consigo pegar da experiência de um outro colega, de uma outra colega, da vivência com determinado ou determinada paciente ali, algo que, se não agora, no que eu estou vivendo ou fazendo agora, eu vou poder utilizar mais para frente, né, com algum outro paciente que eu vou ter, em alguma outra situação que eu vou viver, né? Então eu acho isso muito interessante. E eu fiquei também pensando no que você está falando, né, nesse saber, né, saber mais ou saber menos, né, mas há saberes diferentes, né, há saberes que quando você está nessa perspectiva de observar, de uma escuta atenta, de um olhar que muitas vezes não foge, há sempre um aprendizado. Há sempre um aprendizado com as crianças. E você dizendo, ontem na clínica eu fui atender uma criança que acho que há um ano atrás eu atendi, ela saiu e voltou. E aí quando eu olhei para a criança, uma criança diferente, bem Uhum. diferente. E aí eu olhei e falei, nossa, que desenvolvimento essa criança teve, né, ao longo desse tempo que aqui não estava. Então há saberes que são saberes diferentes uns dos outros, né? Há aqueles saberes, inclusive, que são os saberes que vêm das pessoas que não receberam nenhum tipo de instrução, né? Mas aprenderam, como você muito bem disse, aprenderam com a vida ali, né? E o quanto isso para mim, é significativo. Você foi falando aí, Gil, eu fui lembrando, se eu não me engano, eu lembro claramente de ter ouvido isso num outro podcast, né, que eu ouço, sobre essa diferença quando a gente fala de intervenções terapêuticas, né, intervenções de ensino e coisas do tipo. Acho que o Lucelmo também fala bastante disso, da questão do aprendizado natural, né? Aquilo que o fato de você estar num ambiente, o fato de você viver, você já vai aprendendo coisas e que a intervenção escolar, a intervenção terapêutica vai potencializar esse desenvolvimento, esse aprendizado. Isso me faz pensar, por exemplo, na no rigor científico e na busca, né, por evidências científicas que a gente está sempre trabalhando aí para poder validar a nossa prática, para poder dar mais peso, né, dar mais potência, não só dentro da musicoterapia, mas todas as práticas, todas as áreas que têm ali suas linhas de pesquisa, tem essas linhas de pesquisa justamente para dar essa Sim. robustez àquilo que a gente está falando, àquilo que a gente está fazendo, né? Mas eu acho que o importante também é a gente lembrar desse outro lado, desse outro ponto, que é essa vivência, né? Esse aprendizado natural. Uma coisa que eu tenho observado aqui, de certa forma, nessas nossas pílulas, né? Nesses nossos singles, assim, esses episódios mais curtinhos, é que a gente sempre navega, de certa forma, por algo que é pouco convencional. Então, quando a gente Sim. fala de musicoterapia, é muito comum que a gente vá para questões mais científicas, acadêmicas, reflexões mais robustas, né? E isso a gente traz muito nos episódios com convidados que a gente faz. E eu acho também legal, e o fato da gente fazer isso, né, além de ser muito importante, a gente se desprender um pouco disso também. Como no último episódio
curto que a gente fez, que de repente a gente começou a falar sobre a criatividade ao observar os animais, ao estar inserido na natureza e coisas do tipo. Eu acho que pensar em aprendizado, pensar nessa formação continuada, entre aspas, né, também passa por esse caminho. Coisas que não necessariamente eu preciso estar fazendo um curso, Sim, lendo um livro, né, me dedicando a uma pesquisa específica para que eu consiga aprender. eu concordo, porque o que é aprendizado, né? O que é formação? E formação, se a gente vai pegar aí, vai ver que as universidades, as linhas de pesquisa, muitas vezes ela precisa sair daquele lugar que está ali a cadeira, né, os catedráticos, e ir para onde o povo está, né? Escutar, inclusive, como é o comportamento das pessoas em regiões onde as políticas públicas não chegam, né? E aí tem que entender este aprendizado. E aí fazer essas leituras, eu acho que esse é um desafio. Não desmereço de forma alguma, né, as linhas de pesquisa, eu acho que é super importante. Eu tinha até comecei a pensar aqui, né, que na musicoterapia, do meu ponto de vista, tem a pesquisa, né, que também traz isso, tem o ensino, né, precisa do ensino, e também tem a prática, tem a clínica. Além disso, também tem o lugar também da musicoterapia também voltado para as políticas públicas, né? Então são todos locais com o seu devido reconhecimento, mas são pontos de vista um pouco diferentes, né? A pesquisa está num lugar, o ensino também, a prática clínica, mas que se complementam, né? E que são coisas que, do meu ponto de vista, vão se somando a todos esses aprendizados. E aí eu vejo essa riqueza também da musicoterapia. Musicoterapeutas que atuam em áreas totalmente diversas, né? Totalmente Sim, diversas, mas que se convergem, né? Tudo se convergem para a divulgação da musicoterapia, né? sim. Eu queria até pegar um ponto específico que você trouxe, que é com relação ao ensino, né? Você mencionou aí, e eu acho que o ensino em si é uma ótima forma de aprendizado, né? Não só no sentido de você ter que estudar para poder ensinar algo a alguém, mas o fato de você revisar aquilo que você sabe quando você vai ensinar, quando você vai passar o seu conhecimento adiante. E eu acho que não precisamos nem nos limitar ao ensino propriamente dito. Se de repente eu estou numa conversa e alguém me pergunta mais sobre a musicoterapia, o que, que é musicoterapia, né? Eu, enquanto professor, numa pós-graduação, é um exercício que eu sempre gosto de fazer com os alunos, assim, começar a primeira aula que eu tenho pedindo para o pessoal me explicar, como se eu não soubesse nada, nunca ouvi falar de musicoterapia. O que, que é isso? Ao mesmo tempo que eu tô estimulando esse pessoal a exercitar ali esse discurso, esse esclarecimento, eu também estou estimulando todo mundo a revisar os seus conhecimentos ali, a sintetizar esses conhecimentos de uma forma clara, para quem não sabe nada. E isso também pode acontecer numa conversa geral. Eu vou, sei lá, expressar a minha opinião sobre por que ter cachorro é mais legal do que ter gato. Eu vou expressar a minha opinião sobre determinados temperos que eu uso nos meus alimentos, né? Ou dar uma sugestão, uma dica, alguma coisa assim. Para isso, eu preciso o tempo todo acessar informações que eu já vivi, informações que eu já aprendi, né? Então eu vou revisar essas informações, eu vou reorganizar essas informações para aquele contexto que eu estou vivendo naquele momento, né? Para que aquilo que eu vou falar seja expressado de uma forma clara, de modo que a outra pessoa consiga entender, sem que eu precise, por exemplo, criar aqui uma tese ou preparar uma aula sobre aquilo. Né? Então, eu gosto muito de fazer comidas com coentro por conta do aroma, por conta do sabor, né? Por ser um tempero assim, assim, assado, que vai dar um outro gosto para o meu alimento, para aquilo que eu estou preparando. Né? E isso vai para todas as questões que a gente conversou até aqui.
né, nesses minutos de conversa. Se eu estou atendendo ali um determinado paciente, na hora de dar uma devolutiva, eu também estou esclarecendo. Eu preciso passar para aquele cuidador, passar para aquele pai, para aquela mãe, o porquê que, por exemplo, na sessão de hoje, eu só toquei para o paciente ouvir. Ou por que na sessão de hoje eu peguei músicas que essa pessoa, que essa criança gosta. Ou eu apresentei músicas que essa pessoa sequer conhece. E com isso eu vou juntar não só os objetivos que eu tenho com aquela pessoa naquele atendimento, como também todos os conhecimentos técnicos que vêm da minha formação. Eu estou revisando isso, eu estou reestudando, mesmo que mentalmente ali, para que aquilo se conecte, faça sentido, né, nas intervenções que eu propus, nos objetivos terapêuticos que eu apresentei ali e também nessa devolutiva, né, esse esclarecimento para a pessoa com a qual eu estou conversando, que é responsável por esse ou essa paciente que eu estou atendendo, conseguir entender, né, o caminho, a importância do meu trabalho e os impactos que isso podem ter naquela sessão, naquele dia ou num médio, longo prazo, né? Então, acho que é sempre bom a gente ter em mente, assim, lembrar que essa questão da continuidade nesses conhecimentos, na aquisição desses conhecimentos, além de romperem essa barreira da formalidade de ensino, né, ou de pesquisa, de estudo, é algo que a gente faz o tempo todo e já faz com uma certa naturalidade, né? Eu tô ouvindo você falar assim e me remete muito às técnicas de improvisação, né? Sim. Fazendo uma paráfrase aí, né? Parafraseando aí a improvisação em musicoterapia, a todo momento você está improvisando. Quando chega um paciente para você que você precisa aprender, e aí naquele momento você vai aprendendo mais sobre aquele paciente, aí você vai ver. Mas essa identidade sonora musical para mim é nova, né? Então você procura buscar para tentar entender. Você procura entender aquela pessoa, mas é um autista em nível 2 ou nível um, mas ele é um ser humano, uma pessoa com as suas particularidades ali, e diante daquela pessoa você vai também aprendendo com ela, né? Então são relações que a cada dia, a cada momento você vai tendo que fazer improvisações. E aí você tem o seu violão que você está ali tocando, seu violão desafinou na hora, você passou um perrengue, e aí você tem que improvisar e trazer o aprendizado de um outro jeito, de um outro lugar, né? Ou então você sobe para fazer uma atividade, enfim, acontece mil coisas. E aí é nessas mil coisas que acontecem, nesses pormenores que vão acontecendo ali diariamente, na sua ação, estou falando da ação, que você vai trazendo esses novos aprendizados para você. Mas volto lá no início, a importância da formação, né, a formação acadêmica, né, a formação estruturada, buscar, né, então especializar na área que você está se dedicando a trabalhar, seja ela qual for, mas buscar, né, porque nós não temos todas as respostas, nós ainda estamos. Gosto muito de usar a frase do Paulo Freire, né? O mundo não é, o mundo está sendo. Nós não somos, nós estamos sendo, né? Estamos aprendendo e buscar sempre, né? Então, quer aprofundar mais na área X onde você atua, vai buscar mais. É importante, né? Vai se aprofundar da forma acadêmica mesmo. Estou falando isso porque também eu e você, inclusive, estamos numa pós-graduação juntos, né? Uhum. Então, a importância de estudar, não tira o mérito, não. Há, sim, um Sim. aprendizado das ruas, na clínica, no dia a dia, que é super bacana, mas não tira o mérito da formação formal mesmo, né? Da especialização, da leitura, e isso é super importante. Sim, até como a gente de certa forma aprende também na própria faculdade, né? Onde você diferencia ali o conhecimento, né? Uma prática técnica, consciente, de uma prática instintiva, né? Onde, pensando na nossa área, na musicoterapia, é onde você realmente consegue perceber a diferença do trabalho de um músico,
para um musicoterapeuta, pensando nas necessidades específicas da pessoa, né? Não é que um seja mais ou menos do que o outro, mas de acordo com o contexto, de acordo com a prática, de acordo com as necessidades que aquela ou aquelas pessoas têm, né? Vai trazer diferenças importantes sobre o olhar, sobre as intervenções, sobre as leituras que se vão ter ali daquelas interações, né, e as próprias experiências que vão sendo adquiridas ali. Então, eu acho que um caminho bom, a gente construiu aqui plantamos aqui, né, mais algumas sementes interessantes, né, da importância na verdade, né, da importância tanto da formação mais rigorosa ali no sentido de pesquisa, de leitura, de cursos, de aprimoramento, né, de ter esse rigor de estudo, de aprendizado, mas também dessa leveza e dessa fluidez que a própria vida nos traz enquanto aprendizado. É isso. E somos, como diz, né, eterno aprendiz, né, estamos em busca, né, aprendendo sempre. E isso, para mim, é o que me faz a cada dia querer aprender mais, querer aprender aquela música de uma identidade sonora que eu nunca tinha visto, mas que para mim é novo. Mas eu vou buscar, né, um instrumento novo, né, melhorar, inclusive, porque nós falamos muito da parte técnica da musicoterapia, das evidências científicas, mas o quanto é importante também esse lado musical, né, que nós somos musicoterapeutas, né, então o quanto essa parte musical também é importante aperfeiçoar, né, fazer estudos, né, quem canta, quem toca o instrumento, que instrumento que você toca, à medida que você também vai buscando mais, né, querer aprender mais sobre o seu instrumento, aprender um instrumento novo, né, o quanto essa parte também, que muitas vezes é falado pouco também, né, falamos muito da musicoterapia em si, né, a musicoterapia didática, né, as técnicas, né, os nossos arcabouços que nós temos metodológicos, isso é super importante. Mas tem um outro lado também que é a música em si, né, e o quanto é importante. Acho que até no episódio de trás aí nós falamos das práticas em conjunto, né? Prática em Sim. conjunto, mas para além disso, né, buscar estudar mesmo, aprofundar. Isso é super importante. Só puxando uma sardinha aqui também, para uma das minhas áreas favoritas de aprendizagem, de estudo, que são, né, na verdade, as neurociências, acho que vale lembrar aqui que o nosso cérebro, ele desperta sempre que a gente está em processos de aprendizagem, né? Coisas novas chamam a atenção do nosso cérebro e auxiliam, são exercícios importantes, né? Estar ali não só em movimento, não só em contato, desafiando, testando, né? No sentido de estar envolvido em atividades mais dinâmicas para o próprio cérebro, mas também estar em constante aprendizado, sempre que possível aprender coisas novas, né? E puxando um gancho aqui, só para a gente finalizar também, quero deixar aqui o convite para vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanharam até aqui, de nos auxiliar, nos ensinar também e aprender junto com a gente sobre pautas diversas, né? Então compartilhar com a gente o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de discutir ou que fosse discutido aqui nesse episódio, né? Manda pra gente a partir do nosso e-mail, através do podcast @gmail.com, né? Ou nossas redes sociais, né? Através ou podcast, lembrando sempre, através escrito com a letra Z, né? Manda pra gente dicas, sugestões, curiosidades, interesses ou críticas também, o que você está achando desse nosso trabalho. A gente vai gostar bastante de ter a sua participação aqui com a gente. Tá bom? E Dani, quero aqui convidar você que nos acompanha. Nós estamos com uma campanha de arrecadação na plataforma apoia.se/através,
que você que nos acompanha pode nos ajudar com a contribuição a partir de R$ 1, né? E lá tem as formas como você pode nos ajudar. Será um prazer se você conseguir nos ajudar, apoiar essa causa, você que nos escuta. Também, se quiser divulgar para outros musicoterapeutas, outros profissionais também, então será um prazer contar com a sua ajuda. E, além disso, também nós gostaríamos também de contar com a sua ajuda na divulgação do nosso podcast. Então, se você conhece pessoas que se interessam por escutar esses assuntos que nós trazemos aqui, divulgue para essas pessoas, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais também, será um prazer. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima. Através do podcast.